Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, porque vamos trabalhar educação financeira. Isso é bem importante, né? Hoje, especificamente, vamos trabalhar com análise e interpretação de dados. Como que seria isso, hein? Vamos discutir um pouquinho? Olha lá. Vamos compreender a importância de pesquisa de mercado. Você sabe o que é isso? Qual a importância? Coletar, organizar e apresentar os dados. Sim, extremamente importante. E compreender a pesquisa como meio de tomada de decisões. Sim, as decisões não podem ser tomadas ao acaso do nada. Tem que ser baseado em algo. Baseado em o quê? Em fatos, em dados, ok? Então vamos lá pensar numa ideia, ok? Vamos imaginar que vai ser aberta uma cafeteria. Esse é o nosso negócio do momento agora, tá bom? Então qual a importância dessa pesquisa de mercado? Então, para a implantação de uma cafeteria, seria interessante obter previamente dados sobre. Isso sobre uma cafeteria, mas sobre qualquer outro negócio, gente, é muito importante fazer essa pesquisa. Então, vamos pesquisar sobre o perfil, necessidades e desejos dos futuros consumidores. Sim, precisamos saber o que eles desejam, senão eles não vão comprar, ok? Concorrência, onde que você vai colocar? No caso da cafeteria, qual é a concorrência? Qual é o tipo de outras cafeterias, padarias e lojas que tem ali? Fornecedores, quem que vai te fornecer a matéria-prima para que você possa suprir os seus clientes com excelência? E a localização da cafeteria, qual é a melhor? Não é ao acaso. Esses dados têm que ser pensados e trabalhados para que realmente você possa ter um negócio de sucesso. Então, pesquisa de mercado. O que você entende como pesquisa de mercado? Agora que a gente conversou um pouquinho sobre isso. O que é essa coleta de dados para uma pesquisa? E como que eu organizo esses dados? E como se apresenta esses dados? Porque precisa organizar e precisa apresentar. São coisas diferentes, ok? Visando uma boa interpretação, uma leitura do que você quer fazer. Então vamos lá para um estudo de caso. Maurício pretende ser o próprio chefe. Pretende ser empreendedor, ok? Sempre foi um boleiro de mão cheia e pretende abrir uma loja de bolos caseiros. Isso é bem interessante, né? Para isso, precisa saber o modelo do seu negócio, localização, público, que tipo de produtos e serviços deve oferecer e tantos outros pontos importantes dentro do negócio, hein? Para isso, deve fazer uma pesquisa de mercado. Antes de qualquer coisa, gente. Antes, tá bom? Então, as vantagens. Você vai conhecer o tipo do seu cliente, você vai conhecer os produtos, você vai conhecer os serviços, o que você quer fornecer, o que os clientes estão esperando que você forneça. Perceber uma estratégia, a estratégia dos concorrentes, aquelas pessoas ali na localidade que também trabalham na mesma área. E observar os pontos que são fortes, que as pessoas gostam, elogiam, e os pontos fracos também. Para quê? Para que você possa combater isso no seu negócio. Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem esses produtos e serviços. Sim, precisa analisar os fornecedores, gente. Por quê? Eles é que vão te dar matéria-prima para o que você vai fornecer para os seus clientes. E daí é uma matéria-prima meia boca, o seu serviço vai ser mais ou menos. E o seu cliente está disposto a pagar por um serviço ou um produto mais ou menos? Ou eles preferem um produto um pouquinho mais caro, mas com uma qualidade melhor? Tudo isso precisa ser pesquisado. Dimensionar o mercado. Até onde você pretende atender? Porque aí depende do tamanho do seu negócio também. Um local pequeno vai servir, um local maior. E definir o seu público-alvo. Quem vai ser o seu público-alvo? Adolescentes, jovens, adultos, casais, pessoas da terceira idade? Quem vai ser? Gestantes? Sei, pode ser uma clientela muito ampla. Você precisa definir quem você quer que seja o seu público-alvo, ok? Então, a definição do público-alvo é o objetivo. Então, dados primários. Temos dois tipos de dados, primários e secundários. Os primários são aqueles que não estão disponíveis. Para obtê-los, é necessário realizar uma coleta que pode ser feita por meio de profissionais de pesquisa ou por conta própria nos concorrentes,
fornecedores e clientes. Então você não tem esses dados primários, você precisa ir atrás, ok? Fazendo você uma pesquisa ou contratar uma empresa que faça essa pesquisa para você, analisando essas 3 dimensões: os concorrentes, os fornecedores e os clientes, os possíveis clientes do seu futuro negócio. E os dados secundários? São já existentes em diversas fontes, como sites, internet, jornais, revistas, associações de classe, entre outras. Aquela que você consegue agrupar e organizar melhor, mas que já está pronto. Por exemplo, vai abrir uma cafeteria, uma loja de bolos, você vai na internet e, em geral, dá uma pesquisada nos gostos, nas preferências, nos sabores. Aí é uma pesquisa que já está pronta, você pode usufruir desses dados. Pode ser que dê certo? Sim. Pode ser que não seja da sua clientela específica? Sim, também. Por isso é importante a importância desses dados primários, ok? Tipos de pesquisas. Quantitativa tem a ver com quantidade. Número, gente, não tem como fugir disso, tá bom? E segue critérios estatísticos. Então, para que a gente faz essa pesquisa? Ela é apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências, estimar o potencial ou volume de vendas de um negócio e medir o tamanho e a importância dos segmentos de mercado. Então, questionários, formulários físicos ou digitais, você vai ter esses dados numéricos para poder organizar para abrir o seu negócio, tá bom? E o qualitativo? Esse interesse está avaliado nas avaliações subjetivas e normalmente visa identificar as percepções sobre o produto, o gosto das pessoas. Qualitativo tem a ver com a qualidade, com os nomes. Preferem azul ou verde? Preferem de chocolate ou de morango? Normalmente são nomes, ok? Sobre produtos, serviços e empresas, a fim de apontar os comportamentos e as tendências para o seu negócio. Então, grupos de discussão, cliente oculto, teste clínico, você pode, através de vários métodos, identificar os gostos, a tendência, o que aquele teu público deseja, ok? Para isso eu tenho atividade 1. Olha aqui. No caso da casa de bolos do Maurício, que tipo de pesquisa e dados ele poderá utilizar? Pensa aí um pouquinho, eu já volto.
E daí, pessoas, conseguiram pensar em alguma coisa? Se você colocar a cabecinha para funcionar, sai alguma coisa, né? Então vamos pensar aqui, ó. No caso da casa de bolos do Maurício, é esse o exemplo que estamos pensando, tá bom? Ajuda quando a gente já tem um exemplo sobre como pensar. Que tipo de pesquisa e dados ele poderá utilizar? Que tipo, né? Qual é o tipo? Bom, então uma sugestão, né? Ele poderá utilizar uma combinação. E na verdade a combinação é o ideal, né? Onde você une os números com os nomes, com a qualidade, com os nomes das preferências das pessoas, dos seus futuros clientes, tá bom? Então, ó, a quantitativa para avaliar o local e a qualitativa para avaliar, por exemplo, o cardápio. Bolo de morango, de chocolate, com recheio, sem recheio, ok? Quanto aos dados, também poderá utilizar o primário e o secundário, tá? No caso, para obter o lugar, pode utilizar os dados do IBGE, do censo. Sabia? Você tem acesso a esses dados lá na internet, no site do IBGE. E o secundário, fazer uma entrevista, formulário, uma pesquisa boca a boca sobre os gostos e tipos de bolos que pode oferecer nessa casa de bolos. Ela está inserida num local, quem que vai comprar, quem serão seus clientes? As pessoas do local. Então você tem que investigar a preferência delas. Se elas gostam de bolo de milho e você não gosta, você precisa servir o bolo de milho, porque é o que eles preferem, ok? Então, um negócio, ele não visa, você não pode se ater ao que você gosta, você dono empresário, mas sim o que os seus clientes estão esperando do serviço, do produto que você está oferecendo, ok? Olha lá, obviamente não será possível entrevistar todas as pessoas do local onde será instalada a casa de bolos. Lógico, né? Você vai colocar no bairro, vai entrevistar todo mundo? De jeito nenhum, não cabe isso, né? Então, o que você pode fazer? Pode fazer um recorte, pegar uma amostrinha, ok? Determinar uma amostra representativa da população. Ou seja, todas as pessoas que têm potencial de frequentar a casa de bolos. Quem não gosta de bolo, você não vai nem pesquisar, porque, afinal, não gosta. Então, não vai ser um potencial cliente, tá bom? Os instrumentos dependem do objeto da pesquisa, podendo ser entrevista, questionário, formulário online, teste clínico, grupos de discussão, etc. No caso da loja de bolos, ele irá utilizar um questionário, ok? Vai na rua e vai fazendo uma pesquisa com as preferências das pessoas ali da localidade, tá bom? Agora eu tenho um 2. Pensa aqui, ó. Crie um instrumento de pesquisa sobre a preferência de tipos de bolo. Como assim? Você tem que pensar, inclusive, nesse instrumento que você vai usar, né? Você vai deixar em aberto? Vai chegar para a pessoa e vai perguntar qual é o tipo de bolo você prefere? Ou você vai dar algumas sugestões para a pessoa poder apontar? Ou você vai colocar uma lista e vai sugerir, numere de acordo com a sua preferência do 1 ao 10. 1, aquele que você mais prefere, e 10, aquele que seria a sua última escolha. Como que você vai fazer isso? Porque se você fizer bem pensado, você consegue resultados bem melhores. Se você deixar muito solto, qual é o tipo de bolo que você prefere? A pessoa naquele momento às vezes não lembra, não quer se esforçar para te responder algo, porque ela não está pensando sobre aquilo, ela foi abordada sobre uma pesquisa, ok? Então qual seria um instrumento bem legal aí? Pensa aí que eu já volto.
Pensou em alguma coisa? Alguma estrutura, algum tipo de questionário? Olha lá, tem uma possível resposta aqui, ó. Quais os tipos de bolo caseiro que você normalmente consome? Então aqui, ó, deu algumas sugestões. Focou nos bolos caseiros, tá bom? E deu algumas opções para a pessoa poder responder. Aí você já direciona a pessoa lê, já lembra, ela não precisa se esforçar muito, ela responde a pesquisa com mais certeza do que realmente ela gostaria ou ela gosta. Aplicação, formas de abordagem. Então, no caso dos fornecedores, você agenda por telefone, faz um agendamento para uma entrevista pessoal e os clientes potenciais foram abordados na rua, certo? Então, fornecedores, você liga, manda e-mail, manda WhatsApp. Os clientes potenciais você pode abordar na rua, tá bom? Através desses formulários. A aparência do entrevistador. Se você vai fazer uma entrevista com os possíveis clientes, vocês têm que estar apresentável. Então, a senhora Márcia e seus filhos capricharam na apresentação pessoal, na forma de abordagem. Escolheram um material bem legal para pesquisa, o tipo da folha, como que a pessoa vai responder, utilizaram pranchetas para facilitar o preenchimento. Então, tem que ter esse cuidado com a aparência, porque a aparência é o que vende por primeiro. Depois vem o gosto, vem o preço, né? E para apresentar esses dados? Tabulação, já ouviu falar? Para tabular os dados da pesquisa, você pode utilizar sistemas que facilitem essa tabulação. Como, professora? Planilhas eletrônicas, gente. Você pode usar, tem várias opções e que é fácil a utilização. Na plataforma Google temos o Google Planilhas, por exemplo. Então você inicia pela primeira pergunta do questionário, computando a quantidade de respostas para cada alternativa apresentada. E assim você vai preenchendo ali bem devagarzinho. Então olha aqui, ó, coloca a pergunta, coloca as opções, normalmente são as palavras e a numeração. Então nesse caso aqui foram consultadas 50 pessoas, ok? Claro que, como o total deu 66, algumas pessoas responderam mais de uma, tá bom? Tem que considerar isso também. E a apresentação? O relatório final consiste na análise da pesquisa a partir dos resultados observados. Precisa fazer essa análise. Nele devem constar as respostas para os objetivos definidos no início da pesquisa, a partir da apresentação detalhada. Então, você tem essa apresentação, precisa ler essa apresentação para entender o que vai fazer. Então, olha aqui, uma boa apresentação, gráfico, né, gente? Gráfico é bem lindo, bem visual. Você olhou rápido aqui, você já enxergou que o vermelho e o azul ganharam. Ou seja, fubá e o bolo formigueiro. Você consegue visualizar com muita rapidez os resultados. Você não precisa fazer. Você vai lá na planilha e seleciona aqueles dados para uma apresentação em gráfico. Pronto, ele te dá. Ou em tabela. Só que repare como o gráfico ele grita aos seus olhos a resposta. É bem mais fácil, né? E bem mais bonito, né? Colorido. A tabela até não é muito interessante. Mas o gráfico fica mais bonito daí. É uma forma de apresentação. A análise o ajudará no planejamento e na implementação de ações que contribuirão com o seu negócio. Baseado nessa pesquisa, nessa análise, nessa construção, você vai saber tomar a decisão do que fazer. Que tipos de bolo, no caso ali, iriam ofertar nesse negócio, ok? O que vimos? Coleta de dados, a sua consequente organização e apresentação permite uma visão mais clara, então precisa organizar toda a sua pesquisa. Uma interpretação da pesquisa de mercado é importante, super, para traçar rumos, para ver aonde você vai. E a pesquisa de mercado permite o planejamento. Sem planejamento, você não consegue atingir o que você pretende, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!